Nós vimos nas outras cartas às igrejas, tivemos acompanhando e estudando sobre principalmente essas últimas, né? Nós vimos sobre a decadência da igreja, sobre a era das trevas, né? E agora nós vamos passar para uma igreja, a igreja chamada Igreja de Filadélfia, que está ali a partir do capítulo 3 de Apocalipse, versículo 7 em diante. Eu creio que, como nós vimos nas outras aulas, nas outras igrejas, que cada uma teve um elogio, mas também teve a sua exortação, teve a sua correção. E a igreja de Filadélfia, ela se enquadra bem para os dias de hoje, para a nossa época. Ela está enquadrada exclusivamente para os nossos dias atuais, que seria a maior esperança da igreja, seria o arrebatamento da igreja. Então, exatamente no capítulo 3, no período desta igreja que serve ou serviria para os dias atuais nosso, então serviria para o arrebatamento da igreja nesta época, neste momento, nesta hora. E então, acompanhando, como nós acompanhamos, né? Acompanhando então a decadência dessas igrejas, né? Durante essa era das trevas, nós vimos igrejas carnais, igrejas sem a presença de Deus, igrejas de um modo geral, como nos dias de hoje. Mundanismo entrando dentro das igrejas, né? Até mesmo deixando o próprio Jesus, o dono da igreja, para o lado de fora, e é o que nós encontramos nos dias de hoje. Então, Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 7, diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e que ninguém abre. E as palavras do Senhor Jesus para esta igreja, ela é uma palavra é uma mensagem, na verdade, que ele transmite a essa igreja. É uma mensagem que ele transmite, né, de modo que é muito significativo até para a igreja, né, de Filadélfia. O próprio Jesus falando: o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, né? Então, é uma advertência, eu creio que é uma advertência para o povo de Deus, para o povo genuíno, né? Chamado, escolhido, separado, né? O que Deus está querendo dizer, né, é que né, seja santo, obedeça a palavra, né? Obedeça a verdade, né? Abraça a verdade. Jesus, ele está incentivando esta igreja de Filadélfia, né? Seja fiel, né? Seja fiel à verdade, seja fiel ao meu nome, seja leal ao meu nome. Porque mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio a todas as lutas e dificuldades, Deus está dizendo, ele disse: eu tenho uma porta aberta para vocês, eu tenho uma porta aberta no céu, eu tenho uma porta aberta para aqueles que vencerem, eu tenho uma porta aberta para aqueles que forem fiéis até o fim. Essa mensagem
para a igreja de Filadélfia é uma mensagem de encorajamento, de ânimo para nós, né? O versículo 8, o Senhor Jesus está dizendo: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, o qual ninguém pode fechar, ninguém poderá fechar. Eu sei, ele está dizendo também, eu sei que tu tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Quando nós lemos sobre a igreja de Filadélfia, nós estamos lendo, parece que foi escrito para a nossa igreja, parece que foi escrito para a nossa época, para os nossos dias, justamente para essas horas finais que nós estamos vivendo sobre esta terra. A igreja verdadeira do Senhor Jesus, ela é uma igreja, como nós vimos nas outras aulas, ela é uma igreja muitas vezes, né, esmagada, muitas vezes ela é perseguida, muitas vezes ela sofre muita opressão. E justamente a igreja de Filadélfia, Deus não traz condenação para eles, mas sim traz palavras de encorajamento, traz palavras de vitória, traz palavras de ânimo para que os seus membros, os seus filhos, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo, aqueles que foram batizados em nome de Jesus, né? O mundo aí mesmo fala, no meio evangélico, sempre diz: vocês são a minoria, vocês são, né, a minoria das minorias. Nós já ouvimos falar disso. Até pode ser verdade, nós somos a minoria das minorias, mas o que nós temos, eles não têm. O que nós temos, eles não têm uma porta aberta que Jesus nos prometeu. Eles não têm céus nos aguardando que Jesus nos prometeu. Então, de certo modo, a igreja de Filadélfia, como a igreja de hoje, elas são igrejas bem semelhantes, são igrejas que sofreram, são igrejas que têm pagado preço por levar o nome de Jesus. E tudo isso nós temos como consolo, como conforto, as palavras do Senhor Jesus, dizendo que no meio da dificuldade, no meio da luta, eu sempre vou colocar uma porta aberta. Então, nesta promessa do capítulo 13, versículo 8, da igreja de Filadélfia, né, Jesus está nos dando duas promessas sobre esta igreja. Uma delas ele está dizendo, né, eu sei que vocês têm guardado a minha palavra. E a outra ele está dizendo, eu sei que vocês não têm negado o meu nome. Então, a igreja de Filadélfia é uma igreja que, quando nós lemos esta carta, nós sentimos justamente, parece que Jesus está falando conosco, com nós, nesses dias difíceis, onde nós precisamos de uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, e isso Jesus tem para esta igreja. Eu creio que Jesus tem não só para Filadélfia, mas ele também tem para a nossa igreja, por ser uma igreja de muitas dificuldades, às vezes de muitas lutas, mas Jesus está trazendo para nós, está trazendo palavras de conforto, está trazendo palavras de vitória para a nossa igreja nos dias de hoje. A palavra de Deus, ela diz que existe uma igreja, né? E hoje, claro que nós amamos a nossa igreja apostólica do Brasil, mas não seria a questão da placa da igreja, não seria a questão de uma denominação, mas sim aquela igreja que leva o nome de Jesus,
aquela igreja que recebeu o nome de Jesus. E eu creio e eu me sinto honrado, privilegiado, feliz, porque nós somos a igreja que nos enquadramos dentro dessas palavras que Jesus proferiu, né? Não é apenas uma igreja, mas é aquele povo que ouviu a palavra de Deus, que foi remida no sangue de Jesus, que desceu as águas através do batismo em nome de Jesus. Então, é esta igreja que Jesus vem buscar, incluindo dentro da carta da igreja de Filadélfia, o arrebatamento onde se dará. E nós, com certeza, irmãos, nós que temos esse apreço, nós que temos esse amor pela palavra de Deus, nós que temos esse desejo ardente, né, de conhecer e saber quem é realmente Jesus, eu creio que Deus não nos deixará desamparado. Eu creio que Deus vai ter uma porta aberta para a sua igreja verdadeira, para a sua igreja genuína. O próprio Senhor Jesus, ele fala, ele diz, eu sei que vocês têm pouca força, embora essa igreja não fosse a maior, não fosse, quem sabe, a melhor, mas ele está falando para a sua igreja que leva o seu nome, ele está dizendo, eu sei que tu tem pouca força, eu sei que tu é uma igreja sofrida, mas eu não vou te desamparar, eu não vou te deixar. Na hora mais difícil desta vida, eu vou abrir uma porta para cada um de vocês. O versículo 9, né, diz assim, eis que farei, isso próprio Satanás dizendo, eis que farei que alguns do que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e se prostrar-se-ão com seus pés e conhecerão que eu te amei. Eu sei que Satanás ele está dando a sua investida na igreja verdadeira. Eu sei que Satanás está tentando a sua última cartada na igreja, sobre a igreja verdadeira. Eu sei que os ataques, as opressões, né, tudo que nós temos visto nesses últimos dias, seja, né, em meio, né, no meio desse mundo todo, até mesmo no meio político, todos nós temos sofrido esses ataques, mas o próprio Senhor Jesus, ele está dizendo que ele vai nos dar uma saída, ele vai nos dar um meio de nós escaparmos, de nós sairmos do meio dessa luta ferronha, dessa luta toda que nós enfrentamos. São batalhas após batalhas e muitas dificuldades, é um aperto muito grande, mas nós temos a promessa de que o nosso Senhor Jesus, ele vai nos dar uma saída. Como ele disse, eu vou colocar uma porta aberta para vocês. E isso, irmãos, nós temos por garantia, nós temos por promessa essas palavras, né? A igreja verdadeira, a igreja de Filadélfia, ela sempre foi uma igreja perseguida, ela sempre foi uma igreja de muita opressão, mas o que nos conforta é que Jesus é o dono dela, Jesus é quem administra ela, é Jesus quem abre as portas para ela. Não somos nós que temos pouca força, não somos nós que somos fracos e necessitados, mas é um Deus que nós servimos, um Deus poderoso, um Deus forte, que tem
o poder e tem autoridade de abrir portas para a sua igreja. O próximo versículo diz: porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei do dia da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Que palavra de conforto para nós. No meio de tantas lutas, como eu falei, no meio de tantas dificuldades, nós temos um Deus que nos dá a garantia que Ele vai nos livrar de todo mal, ou melhor dizendo, de toda tribulação que virá sobre a terra. Algumas pessoas, não estamos para criar debate, não estamos para criar alguma coisa contrária à opinião de alguns, e isso não é o nosso tema hoje, mas alguns dizem que nós passaremos pela tribulação. E eu não creio que nós passaremos pela tribulação, porque a Bíblia fala em alguns exemplos bíblicos, né? Podemos ver o exemplo de Noé. Noé foi arrebatado, ou entrou para a arca, né? Arrebatado no sentido, comparando para a geração ou a época de agora. Na verdade, ele foi arrebatado, podemos dizer, porque a arca, naquele tempo, era um tipo de igreja, e ele foi transportado para dentro da arca antes que viesse o grande dilúvio. O próprio profeta Isaías, ele fala, e ele diz que o justo será arrebatado antes que venha a tribulação. Então, graças a Deus que nós temos um Deus que se compadece de nós, um Deus que tem misericórdia de nós e nos arrebatará antes desta grande tribulação, né? Foi o que nós lemos agora nesse versículo, né? Jesus dizendo que ele vai nos guardar na hora da provação. E eu creio que nesta hora nós não estaremos mais aqui, mas sim estaremos com Ele num reino de glória, né, como Jesus nos mostrou. Então, o próximo versículo, Jesus está nos prometendo um novo lar. No próximo versículo, Jesus está dizendo: venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna do templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu povo. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, irmãos, somos nós que perseverarmos até o fim. Somos nós que seremos os vencedores, isso se nós continuarmos até o fim. Mesmo que a luta é grande, mesmo que a dificuldade é grande, muitos parecem achar uma dificuldade muito grande em servir a Deus, mas eu quero dizer para ti que vale a pena para aqueles que forem fiéis até o fim. Não esquece que a coroa, né, que tudo, a recompensa é dado para os que forem fiéis até o fim. Não são para aqueles que pararam no meio do caminho, não são para aqueles que desistiram, mas aqueles que, com muita dificuldade, quem sabe, como a igreja de Filadélfia,
com muita luta, com muito choro, mas permaneceram fiéis. Foram para aqueles que se sacrificaram em servir a Deus, para aqueles que tiveram amor pela verdade. São esses que vão receber esta recompensa que Deus tem prometido para esta igreja de Filadélfia, né? Então, eu digo para você, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa.